gostaríamos de chamar agora o senhor Vicente Cândido, diretor de Relações Institucionais e Internacionais do Esporte Clube Corinthians Paulista. Já está aí. Obrigado, Vicente. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Agradeço aqui esta oportunidade. Parabenizo o deputado Evandro Roman. Venho aqui agora na condição de ex-deputado, com direito à voz e não direito a voto. E vou procurar falar aqui, deputado Evandro, não a posição do Corinthians em si, até poderia ser, porque tanto eu como o Andrés participamos da comissão ao teu lado, e ali falamos, naquele momento, em nome do futebol brasileiro, dos clubes, inclusive com a anuência da CBF na ocasião. Eu queria aqui, rapidamente, assim, ressaltar os avanços que tivemos nesse processo. O primeiro deles, a gente está superando a hipocrisia brasileira, que prefere ter um mercado clandestino do que um mercado legal. Isso é muito visível em várias modalidades econômicas, e principalmente nesta, e não é de hoje que a gente depara com isso aqui no Brasil. Inclusive falas de alguns gestores públicos muito nessa linha. Não legaliza que fica pior, atividade de alto risco, né? Então, onde o Código Tributário Nacional recomenda que você pode tributar, inclusive, a cocaína, porque é um mercado hoje visível. Ninguém pode negar que ele não existe. Então, pelo Código Tributário Nacional, deveria tributar, porque é uma modalidade econômica que gera riquezas e vários empregos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que nós vamos ressaltar. Se não fosse a habilidade do presidente da comissão na época, o deputado Roman, com a sinergia que criou ali com o senador Flecha Ribeiro, a gente não estaria aqui fazendo esse debate hoje. Então, foi ali muito sutil o trabalho, de muita paciência com o governo, que são todos iguais em muitas matérias, inclusive nessa, da prepotência e também da interpretação de governos, de que, às vezes, erradamente, acaba interpretando em modalidades econômicas como essa o princípio da essencialidade. Ou seja, aqui eu posso tributar muito, porque aqui é uma atividade supérflua e é aqui que eu vou resolver o problema do meu caixa. Só que não olha o mundo econômico. Aí seria muito tranquilo se a gente estivesse vivendo uma ilha aqui no Brasil e não tivesse relação com o mundo, principalmente com as novas tecnologias. E eu acho que é dentro dessa visão que a gente acaba carregando na carga tributária, colocando um monte de repasse de verbas que tem caráter tributário, porque quando eu destino verba para o Fundo Nacional de Segurança, quando eu destino verba para a educação, ela já tem natureza tributária, ou seja, na hora que eu for tributar o ISS nas prefeituras ou o imposto de renda das empresas, eu teria que levar em consideração isso, porque eu já estou colocando ali uma carga tributária na modalidade econômica. Ou eu faço isso, vou continuar não competitivo e vou continuar com o mercado clandestino. Então, esse é um ponto, deputado Roman, que a partir daqui, e a partir do alerta que o Luiz Felipe fez, que discutiu ali a questão tributária, acho que vai ser um ponto que Vossa Excelência vai ter que debruçar muito junto com o governo, para ser criativo e resolver essa questão. Senão nós vamos dar, vai ser uma ação, uma energia que a gente gastou que pode ser em vão. Nós vamos tributar e vai ficar pior ainda o mercado clandestino, porque o mercado é competitivo e compete com o mundo inteiro. Então, acho que eu destacaria esse ponto. E a gente precisa aprofundar bastante. O próprio Luiz Felipe, é uma pena que ele não está aqui, ele ficou de sugerir, de dar sugestões aqui para Vossa Excelência, para trabalhar esses cenários, e a hora que for conversar com o governo, a gente ter isso com muita firmeza. E não pode titubear nessa questão, porque a gente corre o risco de não ter competidores, de, nessas licitações, ter novamente deserto, como foi o caso da Lotex. E se a gente pegar o projeto que nós votamos aqui na comissão, e deixou de lado exatamente a questão tributária, porque não tinha acordo, teve até um compromisso comigo na emenda que a gente votaria a questão tributária no plenário, a gente vai ver lá que no projeto está recheado de outorgas. Para você conseguir isso, você tem que dar outorga de 5 milhões. Para você conseguir aquilo, outorga de não sei quantos milhões. Você começa a inviabilizar o projeto na própria Constituição aqui no Legislativo.
Ou seja, o mercado aceita isso, o mercado paga isso, os investidores estão a fim de colocar esse dinheiro, e os dois certames desertos da Lotec já denunciam isso. Ou seja, o governo estava pedindo de outorga na Lotex 500 milhões de reais. Por isso que deu deserto, porque o investidor começa a fazer conta, a conta não vai fechar. Então, destacaria esse ponto que não é simples de resolver, e nós vamos ter que resolver com muita rapidez, já alertado aqui por alguns dos expositores. O outro ponto que eu não vi aqui, ninguém discorrer sobre ele, é a modelagem, que tem a ver com a natureza jurídica do certame. Vai ser autorização simples? Vai ser concessão por quantos anos? Tudo isso tem uma conta de chegada, tudo isso tem um detalhe dentro que é a segurança jurídica. Você vai exigir investimento antes? Cabe? Pelo jeito, não cabe. Nós vamos ter até que mostrar para o governo, não cabe pedir outorga nessas modalidades, mas serão simples autorizações. Então, acho que a gente não explorou esse ponto e ele não é trivial. Esse vai ser talvez um dos grandes impasses que a gente vai ter que discutir com o governo. A gente, aqui, eu me sinto representado de Vossa Excelência, mas a partir de uma audiência importante como essa, rica como essa, acho que o senhor está aqui, vamos dizer, autorizado por essa audiência pública a fazer esse debate com o governo. Então, eu destacaria isso, a questão tributária, que a gente precisa debruçar em cima, e a questão da modelagem. Qual é o plano de negócio que o governo vai mostrar para o mercado? E outra é a própria natureza jurídica. Vai ser concessão ou autorização também. Eu não acho que é uma questão tranquila, ainda mais na visão ainda cultural do governo. Bom, é aqui que eu resolvo o problema do meu caixa, aqui que eu resolvo o meu rombo, aqui que eu vou resolver segurança pública, cultura, educação, esporte, ou seja, tudo na atividade supérflua. Eu queria que o governo entendesse a atividade supérflua, ou o princípio da essencialidade que está na Constituição Federal, no Código Tributário, como a bebida alcoólica destilada. Aqui no Brasil, a bebida alcoólica é tributado, às vezes, como a energia elétrica, como remédios. Nós temos remédio aqui no Brasil que paga 25% de imposto, igual o uísque. É isso? Então, o governo, ao invés de aplicar o princípio da essencialidade nessas questões, que aí você não vai ter elisão fiscal, porque o indivíduo vai ter que beber aqui, não vai poder ir lá para a Europa para beber, então tem que beber aqui, aí dá para você aplicar. Agora, no jogo, não, porque o jogo, hoje nós estamos aqui tomando aqui, uma invasão de divisas, segundo o Ministério da Fazenda, nesses jogos de 6 bilhões de reais. Então, aqui eu não posso brincar, eu vou ter que trabalhar com a realidade como ela é. Então, fica aqui apenas esses alertas, e também o futebol, através da CBF, no conjunto aqui dos clubes, poder contribuir. Por que o futebol está aqui na mesa? Por que nós pedimos até para participar desse processo? Porque nós queremos usar a mídia do futebol para alavancar esses produtos. Então, é só por isso. E também, como governo, na questão tributária, o futebol acaba tomando algumas bolas nas costas. Não só o futebol, mas o esporte como um todo. Ainda na segunda-feira, eu peguei um táxi em São Paulo, e o motorista me reconheceu como corintiano. Eu falei, estou pé da vida com o teu time. Eu falei, por quê? Porque eu apostei em 1-0 e ganhou de 2-0. Eu falei, você não é corintiano, se fosse, você ia apostar em 2-0. Mas estava jogando, fora do Brasil, o dinheiro foi para fora do Brasil, ou seja, nós estamos aqui, na linguagem portuguesa, a ver navios. Então, o futebol também está sendo lesado nesse processo, e é por isso que a gente quer participar e contribuir para que a gente faça o melhor e que seja exemplar para o mundo afora. Muito obrigado e parabéns, deputado Romano. Agradeço, meu amigo Vicente Cândido. Fomos colegas